Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós saudamos a todos que estão conosco hoje à tarde, neste diálogo sobre o tema Eutanásia e Espiritismo, mediado pelo nosso companheiro do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, seu ex-presidente e hoje assessor da presidência, Donarso Floriano Machado. Esta reunião que hoje fazemos costuma acontecer sempre às sextas-feiras. Digo costuma, mas costumava acontecer quando tínhamos a capacidade de trabalhar presencialmente. Desta forma, através do Zoom, nós estamos retomando as nossas reuniões costumeiras das sextas-feiras à tarde, onde sempre dialogamos sobre algum tema importante ligado ao Espiritismo. O que esse ano é a nossa primeira reunião, portanto, do grupo que nós chamamos Oficina. E a tônica desse trabalho é o diálogo. Não é uma palestra, não é doutrinação, nós escolhemos um tema e conversamos sobre ele à luz do espiritismo laico. Hoje, o que nós nos propomos é dialogar livremente sobre esse controverso e complexo tema da eutanásia, buscando reflexões embasadas e iluminadas pelas contribuições teóricas da doutrina espírita. Esse diálogo que vamos iniciar não tem em vista nenhum tipo de proselitismo, de doutrinação, e muito menos de propor um pensamento igualitário sobre a questão em pauta. Um dos pilares do espiritismo laico é o da autonomia do ser humano, a sua liberdade de pensamento e de firmar as suas próprias convicções, mesmo que ainda temporárias, porque as ideias têm vida, se movimentam e se transformam. É, portanto, nosso objetivo perseguir no diálogo de hoje a racionalidade, a criticidade e o pluralismo de vertentes teóricas, capazes de ampliar os nossos conceitos e de dar elementos a que cada um, ao seu modo, dentro das suas possibilidades, possamos ampliar a nossa consciência sobre este tema que afeta tantos seres humanos em determinados momentos de sua vida. Visamos, então, como finalidade maior, na reflexão de hoje, iluminar e alimentar com maior propriedade a nossa prática, preocupação sempre repetida de Allan Kardec. A doutrina que abraçamos ganha ou não vida em nossa prática diária, em nossa prática existencial. É esse o significado do nosso encontro de hoje, que achei importante para partilhar com vocês. Fiquem todos à vontade para perguntar, para questionar, para colocar, para fazer as suas observações, trazer as suas ideias, para que o nosso diálogo possa, de fato, ser um diálogo rico, né? E que, ao encerrarmos hoje, possamos sair daqui, como eu disse, com mais propriedade para visualizar esse tema num enfoque da doutrina espírita. Eu quero, de imediato, passar a palavra para o nosso mediador, que é o Donarso, e que está agora, então, com a palavra. Por favor, Donarso.
Bom, boa tarde para todos. Eu queria, na oportunidade de retomarmos as reuniões de sexta-feira, na terça, virtualmente, né? Fazer uma homenagem a uma pessoa que eu acho que foi uma das que mais enriqueceram as nossas reuniões de sexta e que se encontra agora com grande dificuldade de saúde, que é o seu Jonas, né? Mandando um abraço e que a gente possa continuar com aquele espírito crítico, com aquele espírito questionador, de discutir, de aprofundar, de não tentar fazer o senso comum no sentido de que todos pensem do mesmo jeito, né? Essa é a abertura inicial. O tema veio porque, em março, dia 18 de março, a Espanha aprovou, o Parlamento espanhol aprovou a eutanásia. A Espanha é um país bastante importante, com a quarta língua mais falada no mundo, e com certeza terá alguma repercussão. Ele se soma a outros 4 países que já tinham aprovado a eutanásia, que era a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo e o Canadá. Aqui na América Latina, a Colômbia, o parlamento aprovou, não regulamentou. Portugal também aprovou a eutanásia, ainda não regulamentou. E a Nova Zelândia, na Ásia, deve iniciar no final do ano. Procurando trazer informações sobre esse tema, para que a gente possa ter elementos, né, para fazer pelo menos uma discussão inicial, eu enviei um texto que o Beto deve ter repassado, procurando enfoques distintos, para que a gente tivesse uma ideia. Coloquei um artigo que eu descobri, Direito à Eutanásia, que foi publicado no Encontro Nacional, Encontro Jurídico em Fortaleza, e que tratou mais essa abordagem de um processo de eutanásia que ocorreu nos Estados Unidos, que se tornou, de certa forma, bastante visível, né? E que dá esse enfoque laico, assim, né? Absolutamente laico, sobre a eutanásia. Também coloquei um outro que eu encontrei na revista Bioética, do Conselho Federal de Medicina, publicado em 2016, também a eutanásia e suicídio assistido em países ocidentais, né? Também coloquei textos espíritas, né? A FEB publicou, há um tempo atrás, um livreto Eutanásia Não, que eu discriminei, eu relacionei todo, praticamente, o índice que tem no livreto com matérias do Reformador e depois capítulos em diversos livros, a maioria psicografado pelo Chico, também tratando do assunto. E depois finalizei com menção ao Livro dos Espíritos, que você também deve ter acompanhado, completando com mais 2 questões que tem no Evangelho, também tratando desse assunto, né? Questão lá do aqui. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a questão 27 e a questão 28. Bom, fazendo um resumo, mais ou menos rápido, porque nós temos que discutir esse tema, né? É interessante observar o seguinte: a gente hoje, digo a gente em geral, né, tem 500 definições. Eutanásia, ortotanásia, se disseminou uma série de termos sobre. Mas, na verdade, os países, quando fazem a sua regulamentação, eles citam são os procedimentos para efetuarem o processo clínico. Então, não dá para dizer que vai aparecer numa legislação, olha, está sendo aprovado
eutanásia ativa, eutanásia passiva. Não, isso está bem discriminado. Mas, fora desse tema, é muito comum se ouvir textos na internet das pessoas falando sobre os diversos tipos de eutanásia, né? É uma observação minha, né? Bom, só para resumir, né? Para relembrar. No artigo da revista Bioética, ele diz que, dependendo da opinião, da vontade do paciente que faz a solicitação, ela é voluntária. Não voluntária é quando, por outras questões, por enfermidades, condições, outras pessoas tomam a decisão por ela. No artigo primeiro que eu citei, direito eutanásico, ele fala que tem a eutanásia ativa e a eutanásia passiva, e está tratando também do procedimento de realização da eutanásia. Eu, para simplificar, assim, digo, há muita complexidade no termo todo. Nós temos pouco conhecimento ainda, nós, eu digo nós, espíritas. Todo momento que eu estiver falando, estou falando como espírita. Estou falando com toda a base do que eu estudei e aprendi no espiritismo. É bastante complexo, é controverso. Trata de um tema que a gente fala muito, mas muito pouco, é a morte. O Beto até me passou um vídeo no YouTube da Dora Conte sobre que ela entrevista eu acho que é um professor ou doutor baiano, que fez doutorado em tanatologia. E ele trata exatamente de que nós quase nenhum preparo nós temos sobre a morte. E eu vendo todas essas pesquisas, essas leituras que eu fiz, o texto todo que consta no livreto da FEB, ele é muito opinião de espírito. Eu respeito a opinião de espírito. E do Evangelho também são dois espíritos se manifestando sobre o desencarne provocado pelo... E que também, digo, poucas opiniões a gente tem hoje, mas nós laicas, eu diria assim, né? Então, opinião minha, para colocar para o grupo, fiz uma leitura sobre como que eu estaria vendo a questão da eutanásia. Então, para mim, defini. Eu vou partir do princípio do livre-arbítrio. Eu acho que a questão fundamental, a base de toda essa discussão, nasce da consciência que nós temos de liberdade, de nós termos a nossa autodeterminação, de eu fazer as minhas escolhas, sempre tendo presente de que somos espíritos, que ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Mas essa existência é um contínuo. Eu ora estou aqui, ora estou lá. Não são segmentados, não são dois espíritos, um encarnado e um desencarnado. É a mesma. Então, eu queria alertar para vocês o seguinte, questão 258 do Livro dos Espíritos. Ela é importante para mim porque ela ressalta, evidencia o livre-arbítrio que tem o espírito no planejamento, na escolha da sua reencarnação. Resposta dos espíritos. Ele mesmo que escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, veja, quando eu estou no mundo espiritual, eu uso o meu livre-arbítrio. Eu faço as minhas escolhas. Encarnado, nós vamos encontrar na questão 843. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos?
Responde: pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. É claro que a gente tem que contextualizar com algumas respostas, algumas questões que tem no Livro dos Espíritos. Porque no século XIX era muito forte o cristianismo no mundo ocidental, né? Então, é natural, por mais que a gente queira ser independente, a gente acaba sendo, de alguma forma, inconscientemente influenciado por algumas dessas questões. E eu cito o meu exemplo de muitos. Quando começamos lá na CELC, éramos religiosos. Mudamos. Mas mesmo com todo o processo, ainda hoje, muitas vezes, eu me vejo pensando como naquela época em certos assuntos. Essa influência não se apaga de uma hora para outra. E naquela época que surgiu a doutrina espírita, era natural que os espíritos que contribuíram na obra, no trabalho, junto com Allan Kardec, de construção do espiritismo, que também deixassem, junto com as suas opiniões, muito desse sentimento cristão. Bom, e isso vocês encontram na questão 944, em que ele pergunta: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Desculpe, o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não, só Deus tem esse direito. Eu diria assim, aqui já a gente vê um certo conflito entre livre-arbítrio e esse condicionamento aqui. Na 953, continuando, né? Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes seu sofrimento por uma morte voluntária? Ele responde: sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Vejam, eu li duas respostas que foram dadas há 160 anos atrás. Não dá para trazer essa resposta ipsis literis para 2021. Nós temos que fazer essa contextualização e ver como é que está hoje. Então, eu diria assim, ó, na minha conclusão, para colocar o assunto para vocês discutirem, eu escolhi para dar a minha finalização o caso terminal, porque hoje se trabalha muito com os casos de enfermidades terminais, dolorosas, com a expectativa de vida muito curta. Há diversos países desses que aprovaram e que condicionam que o diagnóstico tem que chegar a limites de 6 meses de vida, coisa assim. E a segunda é a vontade do paciente em solicitar o procedimento. Eu não faço defesa e nem contesto a eutanásia. Eu defendo, nesse meu argumento aqui, o livre-arbítrio, né? A autonomia do espírito, a liberdade de se autodeterminar, de fazer as suas escolhas. Eu diria assim, ó, quando você defende o direito, essa liberdade, eu posso até não concordar com um espírito tomar a decisão A ou B, mas eu tenho que respeitar esse livre-arbítrio, porque eu considero o livre-arbítrio o motor da evolução. É acertando, é errando, que nós vamos evoluindo. A evolução não tem castigo, a evolução não tem penalidades, a evolução só tem aprendizado. E essa experiência que vem se acumulando ao longo do tempo é que faz com que ele
cada vez mais, erre menos. Faça menos escolhas erradas, que vai passar dificuldade, sacrifício. Mas é uma experiência dele. Eu não encontro justificativa para se botar algum condicionante, algum impedimento nas escolhas que os espíritos fazem. Porque é dele a experiência e é ele que tem que fazer as escolhas. Certas ou erradas, ele vai acabar tendo que corrigir de repente o que ele errou. Mas é assim que nós fazemos. Se a gente olhar a nossa vida, é assim que nós agimos. Quando cometemos algum erro e nos incomodamos com isso, a gente procura evitar de repeti-lo. E na vida é assim. As reencarnações se prestam para isso. Alguém pode dizer assim, a eutanásia não é necessariamente hoje, para muitos, somente através do pedido do paciente. Mas aí eu não vou entrar nesse mérito, porque eu digo, isso envolve muito mais complexidade familiar, uma série de questões. Eu procuro me simplificar no seguinte: respeitar a autonomia, o livre-arbítrio do espírito em fazer as suas escolhas. Eu acho que nós temos que defender isso, porque esse é o princípio da evolução. Ok? Eu até vou citar para vocês que seria interessante para ver, a gente percebe muito claramente a evolução moral. A invenção dos direitos humanos da professora Lynn Hunt. Você percebe claramente a evolução que vai tendo essa questão dos direitos humanos e exatamente com o tempo. A gente vai aprendendo com o tempo. Né? Não se muda automaticamente assim. Então, para encerrar, já estamos com 20 minutos, eu acho que o Espiritismo não deve determinar caminhos. O Espiritismo tem que mostrar caminhos. As escolhas quem faz são os espíritos. E eu, particularmente, prefiro fazer as minhas escolhas baseadas na experiência, nunca no medo. Né? Porque aí sim, eu perco a consciência do que eu estou fazendo. Porque mesmo no erro, a gente tem que saber depois por que errou. Né? Então, o tema é esse. Eu acho que, como disse a Graça, que não deve definir procedimentos, não, eu acho que eu preferi, vendo toda essa matéria, eu vou ficar defendendo o livre-arbítrio, o direito de se autodeterminar de cada espírito. Era isso, então. Vamos ao debate. Bom, eu colocaria uma coisa de saída. Pois não? Posso continuar? É o seguinte... Pode. Ok. Como nós vivemos em sociedade, como é que o conhecimento, como é que as coisas na sociedade se verificam? Cada um de nós está constantemente produzindo, exteriorizando alguma coisa para quem está ao nosso redor, seja fisicamente, seja intelectualmente. Essas coisas, quando chegam àqueles que são nossos circunstantes, elas são recebidas, cada um recebe aquilo da sua forma muito pessoal. E elas reagem quanto àquilo indiferente, favoravelmente ou desfavoravelmente, ou contra, nos mais variados graus de intensidade. Esse processo ele faz que aconteça uma espécie de um consenso onde aquilo que eu pensava para mim, lá muito subjetivamente, ela se torna uma realidade objetiva, é uma coisa de todos, que todos enxergam. Mas essa realidade objetiva, de certa forma, me influencia de novo, então eu sinto a reação do meio ao qual eu pertenço, aquilo que subjetivamente eu tinha pensado inicialmente. Quer dizer, eu pensei uma coisa, lancei para o grupo teve certas reações, conversaram entre eles, me deram uma resposta tácita ou explícita, mas eu recebo, e aquilo, de certa forma, vai
me influenciar da minha vida. Quer dizer, a minha subjetividade vai mudar em função da resposta do meio. Eu acho que essa questão da eutanásia, da abreviação da vida, do respeito à vida, ela está profundamente ligada a esse fato de ser uma realidade objetiva. O meu livre-arbítrio, ele certamente está constantemente quase que em choque com o livre-arbítrio de todos aqueles, de modo que possamos viver em comunidade. Tem que haver um ponto comum onde a maioria concorde em boa parte, vamos dizer assim. Não concordo com tudo, mas em parte tal, vou aceitando, o outro é a mesma coisa, assim é a vida em sociedade, com qualquer assunto que se fale. Então, eu coloco assim como no outro polo, do ponto de vista do Bolsonaro, a questão da realidade objetiva. Como é que nós, em sociedade, que afinal de contas é como os espíritos evoluem, até que ponto esse ponto de vista é tão mais ou menos válido do que a questão do ponto de vista próprio? Muito bem, obrigada, Leonardo, obrigada, Donarso. Da fala de ambos, né, e principalmente da do Donarso, podemos sentir que uma das questões, eu diria, a questão central da discussão sobre a eutanásia é, na verdade, o humanismo. E dentro do humanismo, o direito natural humano à dignidade pessoal, que deve lhe acompanhar toda a vida e também deve estar presente no momento da morte. Então, não sei se todos concordam com isso. Questão central que não podemos deixar de discutir e de considerar é até que ponto a dignidade, uma pergunta, né? Até que ponto não permitir uma morte digna é caridoso? Até que ponto o livre-arbítrio que o Donarson tão bem colocou, né, ele deixa de existir, ele existe como um direito natural no ser humano e deixa de existir no momento extremo de uma morte terminal, sob intenso sofrimento, e ele deixa de existir por quê? Por causa de uma norma religiosa? Por causa de um princípio moral? Por causa de um costume cultural? Então, são perguntas que nós podemos fazer e que ajudam a pensar o tema e que eu lanço para vocês. E mais uma coisa, os que defendem a eutanásia encontram no altruísmo o grande argumento para executá-la. É altruísta permitir que alguém, no argumento de quem defende, né? É altruísta permitir que alguém, no seu leito de morte, sofrendo intensamente, tenha direito a uma boa morte, que é o conceito de eutanásia, né? Que perpassa em todos os livros e textos que a gente lê. Até que ponto, né? Então, se o altruísmo é que motiva a eutanásia, e se o espiritismo, agora quero trazer o link do espiritismo, se o espiritismo diz lá que a intenção humana, quando ele discute o bem e o mal, o Kardec ressalta a questão da intenção. Então, se a intenção é altruísta, vamos admitir que seja altruísta como uma hipótese para o nosso diálogo. Se a intenção é altruísta, né? Se a intenção é que define o bem e o mal, né? E se na eutanásia o bem seria extinguir aquele intenso sofrimento e proporcionar uma morte digna, esse sofrimento, essa intenção pode ser considerada um mal? É mais uma pergunta para a gente discutir aqui, né? E, por último, a eutanásia, na opinião de vocês, ela pode conter o amor ao próximo? A palavra com vocês, eu acho que eu trouxe algumas questões.
eu queria colocar uma contribuição. Quando eu entrei para o Espiritismo, a ideia que se fazia disso era mais ou menos assim: se uma pessoa está enferma, está moribunda, está nos últimos momentos da sua existência física, nós não teríamos o direito de abreviar, mesmo que o sofrimento fosse atroz, pelo seguinte motivo: isso era naquela visão tradicional religiosa na qual eu fui criado. Porque se esse espírito, se nós abreviarmos a vida física desse espírito, ele não terá cumprido com toda a programação, digamos assim, que lhe foi traçada, ou que ele traçou. Ou seja, nós estaremos tirando dele a oportunidade de purgar, né, as suas faltas, as suas dificuldades, e, portanto, é como se fosse, no caso do suicida, que também abrevia a sua vida voluntariamente, e com isso ele assume um débito, um compromisso, porque não completou a sua tarefa, né, aqui na Terra. Bom, eu trago isso para a gente refletir também aí seria, digamos assim, didaticamente, nesses 3 ou 4 tipos de morte caridosa, de morte piedosa, digamos assim, que seria essas expressões que o Donarson lembrou, mas que eu gostaria de perceber se todos estão entendendo bem qual é a diferença entre cada uma delas. Porque nós falamos de eutanásia, falamos de distanásia, falamos de ortotanásia e também de suicídio assistido, né? Outro dia até assistimos um filme sobre suicídio assistido. Eu não sei se alguém poderia fazer essa distinção entre cada um desses termos, né? Entre a eutanásia, que tem a ativa e passiva, tem a distanásia, eu sei bem o que é a distanásia, e tem a ortotanásia. Eu sei que na distanásia é esse procedimento que muitas vezes a medicina, com os avanços que possui, e tecnologicamente equipada, de prolongar a vida de uma pessoa que já está sem possibilidade de cura, né? De retorno à sua saúde, mas que, por alguma conveniência, né? Ou apenas para demonstrar a competência da medicina, então prolonga a vida do indivíduo sem que ele tenha nenhuma possibilidade de retornar à saúde. Isso é a distanásia. Aí vem a eutanásia, que seria proporcionar uma morte caridosa, já que não há possibilidade de cura. Nós estamos falando sempre em situações em que não há possibilidade de cura, sem o que não teria sentido se abreviar a vida de ninguém. Então, na eutanásia, ou por vontade do próprio paciente, que não consegue mais, não quer mais prolongar o seu sofrimento, ou por concordância da família, inclusive, de abreviar a vida mediante... Aí teria que ter uma intervenção que abreviasse a morte. Me parece que até há uma proibição legal, isso seria crime, se eu não me engano. E a ortotanásia seria, em determinado momento em que não há mais possibilidade de cura, de retorno à saúde, de deixar o paciente morrer de morte natural. Quer dizer, seria não mais empregar tecnologia, geralmente invasiva e violenta, né, para prolongar a vida, já que não há mais o retorno, a possibilidade de retorno à saúde. Eu não sei se é isso que eu entendi. Eu acrescentaria uma coisa, Salomão, é que essa questão da ortotanásia seria permitir que a vida termine ao natural, mas com alguma assistência para evitar a dor, o sofrimento. Exatamente, isso, muito bem. Exato. Você contrapõe a isso um outro termo que se não me engano, é mistanásia, acho que é mistanásia, que seria a morte com sofrimento, com dor, a morte do animal, por exemplo, né?
Quer dizer, que não tivesse intervenção nenhuma, larga de mão e deixa sofrer até morrer. Tá? Seria o caso mais drástico, mais brutal de enfrentar a morte, que seria sem assistência nenhuma, sem nenhum tratamento para que pudesse superar a dor e morrer, como disse a Dirce há pouco, dignamente. Tá? Posso falar? Só para acrescentar, em alguns países desses que aprovaram, que a condição primeira é a vontade do paciente. A pessoa pode estar consciente e fazer o pedido, tornar claro, ou fazer por escrito e deixar já autorizado diante de certos quadros. Não ocorrendo essa autorização, a lei proíbe a intervenção. Em alguns países, quando o paciente está impossibilitado de escolher, ele pode ser o tutor legal, né? Ser o representante legal. O caso muito famoso que teve nos Estados Unidos, de uma jovem de 21 anos na década de 70, e que deu origem a toda a controvérsia mundial sobre a eutanásia. Ela teve acometida de uma dependência de álcool e droga, entrou em coma e ficou por muito tempo em coma. E seus pais pediram aos médicos que praticassem a eutanásia. O médico se negou, os pais entraram na justiça e a justiça considerou os pais competentes para escolher por ela e autorizaram. E aí aconteceu, foram desligados os aparelhos e, por incrível que pareça, ela viveu por mais 9 anos. Então, isso também acirrou muito a discussão em torno do tema, né? Até que ponto nós vamos poder saber exatamente, né, o momento em que o espírito está pronto para abandonar aquele corpo ali, né? Que é uma discussão bem forte dentro do espiritismo também, né? É mais um tema que acirra e torna bastante complexo a gente formar uma opinião, né, definitiva sobre esse tema. Eu gostaria de ler uma pergunta para o Donarson, que chegou pelo Facebook, mas pode ser depois. A Doris Noronha está te perguntando o seguinte, Donarson. A compaixão é valorizada na doutrina espírita? É uma pergunta. Quando o sofrimento é demasiado e sem possibilidade de cura, a eutanásia não seria uma possibilidade de expressar a compaixão? Sem dúvida. Mas eu sempre digo assim, eu não sou médico, não conheço todos os procedimentos, então tomar essa decisão é uma coisa muito difícil quando não tem a vontade expressa do paciente, né? Quando ele exercer o livre-arbítrio, ele está assumindo toda a responsabilidade de seus atos, né? Agora, deixar para outros agirem, hoje a gente sabe, eu pelo menos não vejo tanta certeza assim em certos casos da medicina que se possa abreviar, né? Eu acho que a compaixão seria o sentimento que nós possamos ter, mas entre do sentimento à ação é uma coisa muito distante, né? Eu confesso que eu não faria, não autorizaria, sem conhecer uma coisa tão íntima, né? Eu vou te fazer outra pergunta da Doris, então, que ela mandou aqui pelo Facebook. Se considerarmos que a abreviação da vida levaria ao não cumprimento da missão, pode-se pensar que haveria uma continuidade através da reencarnação? eu acho que nem precisa esperar a reencarnação, porque se tu abrevia o sofrimento de uma pessoa pensando que simplesmente ao desencarnar ela vai se livrar do sofrimento, ao menos o sofrimento moral, a hora que ela tomar conhecimento da situação em que ela achou que estava saindo e não saiu, esse sofrimento já é suficiente para se pensar melhor em termos de intervir ou não num processo de desencarne próximo ou não próximo, de enfrentar essa situação. Tem um pensamento... Fazer uma pergunta?
Posso fazer uma pergunta? Pode também dar opinião. Então, olha, uma coisa, independente, assim, como o senhor falou, Donarcio, do livre-arbítrio, né? Que a pessoa pode estar propícia à eutanásia ou não. Então, seria o livre-arbítrio. Mas, independente disso, seria a eutanásia um ato de misericórdia humana ou seria um ato de violação ao espírito? Porque aqui nós estamos falando mais de uma eutanásia física. Mas quanto ao espírito, seria um ato de violação ao espírito e ao perispírito após esse ato? O que seria, afinal? Como podemos, então, a gente intuir esse ato, né? Uma misericórdia ou uma violação? Eu sempre digo, quando não envolve o livre-arbítrio, o campo fica um pouco minado, né? Porque, historicamente, há inúmeras situações em que foi usado esse argumento de compaixão para eliminar certas pessoas com defeitos, com problemas de saúde. Então, eu diria assim, talvez se consiga, mais alguns anos, mais informações, mais conhecimento, que se possa ter escolhas melhores, né? Mas, na dúvida, eu confesso que eu continuo com o meu ponto de vista. Eu acho que o livre-arbítrio é fundamental, porque esse espírito continua a vida, né? Se ele se enganou, com certeza ele vai ter que aprender. É isso, eu acho que não... Eu, nesse momento, com o que eu tenho de informações, de conhecimento, é uma coisa bastante difícil tomar a decisão de pedir para desligar equipamentos de uma pessoa. Acho. E, ao mesmo tempo, também é uma coisa que deve ser dolorosa para a gente que está tomando a decisão, diz assim, tira os equipamentos e deixa ele morrer naturalmente. Né? O que é morrer naturalmente? Né? Se tu tem toda a informação e o conhecimento para não deixar uma série de coisas acontecer. Então, para mim, tudo se move na vontade. Eu vou fazer outra pergunta do Facebook. Posso? Só um pouquinho, Vivi. Tá. Porque eu acho que aquela pergunta que ela... como foi o nome da pessoa que fez a pergunta? A anterior, Vivi? A Doris Noronha. A Doris, né? Quando ela falou sobre se teria continuidade, né, na vida futura, aquela missão, entre aspas, aquela tarefa humana que foi interrompida pela eutanásia, né? Uhum. Dentro do espiritismo, nós temos a visão de que a morte não é finitude, né? Esse é um outro conceito importante que tem que entrar na consideração deste tema, né? A morte, o desencarne, é simplesmente o fim da carne, do corpo físico. A vida se estende num contínuo, em vários estados, ora na carne, ora no plano espiritual. Mas a vida é um contínuo. Então, nós não podemos também ficar presos ao conceito de morte como fim de tudo, né? Como finitude. A vida se estende para além disso, e muito mais. E, com certeza, as trajetórias que escolhemos e que não se cumprem numa determinada encarnação continuarão, né? Tendo o seu movimento e a sua prática em novos estágios de vida, seja no plano espiritual, seja como encarnados. E ela fez outra pergunta, né, sobre a compaixão, né? Se seria ou não compaixão. Aí eu queria trazer assim, que a filosofia espírita propugna o humanismo e nos motiva a agir
sempre movidos pela intenção do bem e pela compaixão, como ela bem asseverou na pergunta. E eu diria, principalmente em respeito aos direitos naturais. E que pudéssemos pensar e considerar a dignidade humana nesse contexto da nossa discussão, como um direito natural de não só viver dignamente enquanto estou em saúde plena, mas também de ter direito à minha finitude física dentro de uma relativa, pelo menos, dignidade. E para finalizar essa resposta para Doris, eu queria trazer um texto do Medran, que eu retirei do Opinião em Tópicos, do mês de julho de 2011, e que nos dá uma sacudida na discussão. Abrir aspas, é um texto do Medran bem pequenininho. Ele diz que nós somos co-criadores no mundo, né? Que está lá no Livro dos Espíritos. Então, ele diz que fazer a nossa parte como co-criadores é um desafio imenso, senso e inteligência diante deles, dos desafios. Medran diz que esse processo cria dilemas cuja resolução passa muitas vezes pela ousadia da transgressão. Fechar aspas. Da transgressão de conceitos, inclusive, né? Pensar, sequer imaginar que em alguns momentos muito especiais a eutanásia poderia ser considerada como um respeito à dignidade humana e prova de caridade, de compaixão, de senso humanitário, deixaria de cabelo em pé o espírita religioso, né? Que consideraria isso como uma transgressão ao que está na letra fria do Livro dos Espíritos, né? Então, também isso é bom pensar. Os conceitos só se dilatam pela coragem daqueles que ousam pensar além daquilo que está estabelecido. E nesse tema, ou nós ficamos no tradicional, no conforto do que o dogma religioso nos diz, entre aspas, não matarás, em qualquer hipótese, não matarás, ou nós conseguimos ter um movimento de ideias mais humanista que considera que poderemos, quem sabe, encontrar alternativas de cuidar da dignidade humana, né, de algum modo, numa situação final de doença terminal e de intenso sofrimento, de modo a que o conceito de vida não termine com a morte física. Também eu trago para pensar. Eu colocaria aí um detalhe, quando tu falaste em coragem de transgredir, eu acho que nesse ponto, quando uma pessoa toma uma atitude, por compaixão que seja, com referência ao sofrimento da outra, no sentido de abreviar o sofrimento, ainda mais sabendo que aquilo ali é uma passagem apenas, não é um fim, não é uma libertação. Naquele instante que a pessoa tomar essa atitude, tiver coragem de tomar essa atitude, ela tem que estar bem consciente também que ela está se associando àquele problema que ela está ali assistindo. Ela não é mais um assistente, ela é um participante. O que houver de dívida frente à lei natural, naquele instante, ela tem que ter a coragem de saber, eu estou assumindo a responsabilidade. Assumir a responsabilidade significa fazer alguma coisa no futuro para restaurar aquela situação de equilíbrio que eu, de certa forma, intervi ali, mesmo sem saber se era a melhor coisa a ser feita ou não. Eu acho que nesse ponto é que a questão da eutanásia e muitas outras, do tratamento de pessoa para pessoa... Eu queria só deixar também,
o seguinte entendimento, que eu acho que é muito conveniente. A vida é um contínuo. Então, pensar em penalidades futuras, em terríveis situações depois que desencarnar, são situações assim muito ainda com poucos elementos para a gente dizer com certeza o que é isso. Mas que o espírito tem essa continuidade de vida. Se ele acertou ou errou, e quantos erros nós vamos levar por vícios, por uma série de procedimentos nessa vida, mesmo morrendo naturalmente. Sim. Isso não vai invalidar que eu tenha que fazer um aprendizado para corrigir eventuais comportamentos. Também é isso quando a pessoa opta, chega à conclusão de que o sofrimento é muito alto e ele pode solicitar. Eu acho, sem dúvida, que vou passar para lá e vou assumir as responsabilidades dos meus atos. Eu acho importante, porque senão, aquilo que eu digo, eu sempre vou estar, de alguma forma, condicionado ao medo, a uma série de processos que tiram de mim, de fato, a responsabilidade. Sim, mas nesse caso que eu digo, essa questão é uma questão de solidariedade. Todo mundo que, por solidariedade, adere entra dentro de um problema, vamos dizer assim, ela está, de livre e espontânea vontade, usando o seu livre-arbítrio, se sujeitando às consequências daquele problema, se comprometendo com a resolução partilhada, a responsabilidade partilhada por aquilo. É uma questão de solidariedade, fundamentalmente, em todos os seus... Eu sempre digo assim, na minha apresentação aqui, eu não quis entrar no procedimento clínico que ocorre. Eu fiquei só no aspecto filosófico do que a gente tem que defender, a autonomia do espírito, o livre-arbítrio do espírito. Porque se vocês forem olhar nesses países que aprovaram, ou aqui onde não aprovaram, as associações médicas são todas praticamente unânimes em serem contra o processo. Porque, de certa forma, isso está no íntimo contra o princípio médico, né? Que é de preservar ao máximo a vida. É natural, né? Então, e, fundamentalmente, o médico não age por compaixão, particularmente. Então, eu digo assim, eu imagino que, em algumas situações, deve ser difícil encontrar profissionais que queiram fazer o procedimento. Mas ele age, Leonardo, por ética. Por incrível que pareça, a discussão sobre a eutanásia não começou nas igrejas. Ela começou na década de 70, com o grande desenvolvimento dos recursos da medicina, né, e da tecnologia da medicina no prolongamento da vida. E em todas as possibilidades que se colocavam para os médicos, não só em relação a prolongar ou interromper uma vida, como a fazer 1000 outras coisas, como transplantes, como na área da reprodução, interferir na questão dos genes, né? E essa novidade toda que deu na mão do médico um poder extraordinário sobre a vida e sobre a morte, suscitou a questão ética de como deveria agir o médico. E olhem, tu disseste, o médico não age por compaixão. Por compaixão, mas ele age por ética. Né? Exatamente. Tanto racionalmente. Racionalmente. Tanto é que foi no meio médico, dentro dos laboratórios, que surgiu essa questão de discussão sobre o poder humano sobre a vida e sobre a morte. Né? Eu queria trazer... O Donarcio falou outra coisa muito importante antes, né? Que nós, às vezes, deixamos de agir e de tomar uma escolha que a nossa consciência está até apontando naquela direção. Porque o peso da nossa cultura judaico-cristã é muito forte em nós. O medo da justiça divina, o temor da justiça divina, né? E aí eu achei outro textinho pequenininho do Milton, que
Cortou. Alô? Alô? Acho que não. Reflexão espírita. Voltou? Judaico-cristã, substituindo-a por noções de responsabilidade. Tirar a culpa judaico-cristã que pesa tanto sobre os nossos ombros e substituí-la pela responsabilidade dentro do livre-arbítrio, com argumentos, com aprofundamento de reflexão sobre aquele tema. Aliás, que deveria ser para o espírita verdadeiro sempre a grande preocupação diante de qualquer decisão a tomar. E com muito mais razão, a decisão sobre a vida e sobre a morte de alguém, né? Só queria trazer essa contribuição do Milton, né? Da gente se libertar disso, senão nós sempre estaremos presos ao dogma e ao que ele nos prende ali, que não nos permite um exercício do livre pensamento. Foi aquilo que eu falei. Não sei se... No sentido de que, mesmo que tu já tenha avançado, tu continua, muitas vezes, influenciado por princípios que ficaram lá atrás e que são muito fortes, afinal. Quantos anos a pessoa carregou uma bagagem cristã muito forte, né? Esse desprendimento, às vezes, não é nem uma vida, é mais de uma vida. Tamanha a influência que ele faz sobre nós. E isso acaba nos tolhendo, muitas vezes, essa liberdade, né? O exercício pleno da liberdade. Uhum. Esse dilema... Eu vou... Pode falar, Dirce. Só para concluir o pensamento, esse dilema que é nosso, é dos dias de hoje. Não era um dilema na época de Kardec. Não como é hoje. Já havia os hábitos, se a gente vai ver na história, a eutanásia sempre foi executada por vários povos, né? Começando lá em Platão, que propugnava no terceiro livro da República que velhos, idosos e com defeitos físicos deveriam ser banidos, deveriam ser mortos, em nome da economia, do bem comum, né? E em Esparta, principalmente, em Atenas também, mas em Esparta também. Desprender-se dessa ordem, desse peso judaico-cristã e mesmo espírita. Num tempo de Kardec, esse dilema não existia. E ele existe hoje na nossa realidade. Então, nós temos que atualizar o nosso entendimento dentro desse imperativo do nosso tempo, de pensar os problemas humanos sob a ótica de hoje, nos servindo da multidisciplinariedade, da psicologia, da filosofia, da bioética, que é a ética da vida, né? Que são campos da antropologia, né? Da sociologia, da história, porque a gente aprende muito com elas. Então, nós temos que, ao tentar fazer a nossa própria convicção sobre o tema, buscar, de fato, esses elementos, para que a nossa convicção não seja um simples crer, porque assim está dito lá no Livro dos Espíritos, né? O Kardec sempre diz que o crer tem que ir além, ele tem que ir ao compreender, né? E para compreender, muitas vezes eu tenho que transgredir, porque a norma antiga já não serve mais para hoje. Eu vivi a palavra contigo. Eu só quero ler alguns comentários e perguntas do Facebook, então, do pessoal que está nos acompanhando lá pelo chat, tá? Então, assim, falaram o seguinte: quando o paciente deixou expressa sua vontade de não ter a vida terminada, enquanto puder ser mantido por aparelhos, se decidir ir contra a vontade dele, o termo é morte involuntária, que pode ser considerada crime em diversos países. Deixa eu ver o que mais que ela escreveu aqui para baixo. Só um minutinho para mim achar aqui. A eutanásia voluntária é modelo que tem sido cada vez mais legalizado em diversos países.
A eutanásia não voluntária com pacientes sem consciente e com escolha de tutores é legal em alguns países, mas tem menos aceitação. Vocês querem comentar alguma Uma coisa? bela contribuição, é isso aí. A Eva Samar diz, obrigada, querido amigo, muito obrigada pela tua explicação. E te mando um abraço, Donarson. Só para vocês observarem, ó, no Uruguai, desde 1934, o paciente que for comprovado através da medicina, que está numa enfermidade terminal, muito dolorosa, se ele procurar a justiça, existe um artigo que permite isso dele fazer, mesmo 1934. Hein? Ele está exercendo a sua autonomia de fazer as suas escolhas. A Doris Noronha colocou mais um comentário: transgressão de conceitos e condicionamento. Perfeito. Condicionamentos. E como temos, né? Às vezes até, não, esse é um tema, né? Eutanásia, não, isso aí nem podemos discutir, né? Então, realmente, é um condicionamento cultural muito forte que trazemos conosco, pela influência religiosa, principalmente. Mais alguma coisa, Vivi, aí? Não, por enquanto era isso. Renato, quer dizer alguma coisa? Boa tarde a todos. Eu quero fazer uma provocação, sim. O que foi colocado no Livro dos Espíritos, eu acho que ainda é válido agora, porque a medicina está muito mais moderna, então tem muito mais recursos hoje de salvar o paciente do que naquela época. Não se considera o livre-arbítrio, acho que isso é muito importante, mas se nós começarmos a discutir essa questão da vida, né, nós não estaremos sendo materialistas, porque conforme o Espiritismo, a nossa passagem terrena aqui é um breve, né, breves segundos em relação à eternidade. Então, esse pequeno tempo nós vamos ter um sofrimento, né, nessa questão de uma doença grave, de uma doença terminal, em que nós vamos ter um período ali de sofrimento. Nós não estaríamos sendo materialistas na questão, e esquecer que nós vamos ter é uma breve passagem que nós vamos ter, e depois nós vamos, né, desencarnar e vamos ter mais toda uma eternidade, porque o espírito não vai nunca morrer, né? O espírito é eterno. Então, nós não estamos sendo materialistas nesse sentido. Também concordo muito com a questão do livre-arbítrio, tá? Da pessoa realmente ter a questão de decidir. Isso é uma questão muito polêmica, acho que tem que ser muito bem discutido isso aí. Essa é a provocação que eu queria fazer. Bem. Mais alguém teria? Salomão, Aurora, alguma colocação? A Marta está quieta hoje. Né? A Martinha também. Maria de Fátima entrou também. É realmente um tema bastante complexo. Complexo, né? Não tem dúvida. Mas sobre ele, sempre a liberdade de consciência. Kardec falava que a liberdade de consciência é um dos símbolos, um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, por isso nós falamos no início da abertura do nosso diálogo de hoje que o objetivo aqui é trazer elementos para que cada um firme seu próprio convencimento. Nós não queremos um pensamento igualitário, nem a favor, nem contra. Queremos, sim, que colhamos elementos na nossa discussão de hoje para termos um embasamento cada vez mais ético, mais profundo, para orientar a nossa conduta, o nosso convencimento em relação a isso. Exatamente. Eu diria assim, ó, é uma visão que o Espiritismo faz deste momento.
Tá? Não podemos fazer um olhar hoje com o conhecimento que nos aprendeu, que veio de lá de 1957. Não, temos que pegar esse conhecimento e atualizar ele hoje e olhar a vida. Né? Eu acho que esse é a grande dificuldade, de fato. Né? Eu acho que a Alice toca num ponto muito importante, é a ética. Ética, acho que é a palavra fundamental em todo o processo, ética. Ética do ser humano, dos profissionais, de encarar isso com uma seriedade. A ética, acho que é o ponto fundamental, né? E que a gente tem que levar em consideração o ser humano em si, né? O que ele vai passar nesse sentido. Então, a ética, eu acho que é o ponto forte de tudo isso aí. Eu gostaria de falar alguma coisa, Dirce. Oi? Não, Fátima. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de participar da reunião desde o início, então, até nem sei se será pertinente o que eu vou falar, porque perdi o início do que foi tratado. Eu gosto bastante desse tema, a eutanásia, é um tema que me interessa bastante e que me suscita bastante curiosidades, esse assunto. E aí, um dia desse, eu estava pensando justamente sobre isso, porque é muito complicada essa situação de eutanásia, porque são várias situações. Uma em que o indivíduo não tem capacidade de decidir, e alguém vai decidir por ele, porque ele sofre de uma doença X, ou ele está num coma em estado prolongadíssimo, e pela característica do problema de saúde que ele enfrenta, ele clinicamente é definido pela medicina de que ele não tem possibilidade de voltar a ter uma vida. E aí eu peguei ali, no começo da conversa, quando eu entrei, que você falava de um caso de uma pessoa que, então, a família autorizou fossem desligados todos os equipamentos e que a pessoa viveu mais 9 anos. Acho que foi isso que eu ouvi. Então, aí entra dentro daquele entendimento de que a pessoa não decidiu, mas ninguém pode decidir por ela. Né? Essa história aí me parece que demonstra isso. Não, você tem um tempo para viver, não interessa. Se você não tiver o auxílio de equipamentos, de aparelho, igual você vai cumprir a sua trajetória de existência na Terra. E aí, pensando assim, como espírita, porque tem 2 filmes que eu gosto muito, que trata desse assunto, que são pessoas que estão ativas, estão conscientes, mas que um deles é Como Eu Era Antes de Você. É um rapaz jovem, né? E ele decide pela eutanásia, ele vai para uma clínica na Suíça, se não me engano, por escolha dele, ninguém quer, todo mundo é contra, mas ele não consegue mais conviver com o tanto de dores que ele tem. Ele é tetraplégico, ele só consegue ter movimentos de cabeça, né? Tá lúcido, tá consciente, mas não suporta mais passar pelas dores físicas que ele passa o tempo todo, ele escolhe isso, e a família se desorienta, e ele faz. É um filme que vale bem a pena ver. E um outro filme chama-se Mar Adentro, não sei se vocês já assistiram, que também é um rapaz que ele, numa situação X, ele faz um salto no mar, e ele sofre uma lesão e ele fica tetraplégico. E ele quer passar pela eutanásia e não consegue, porque ele precisa de auxílio. Ele precisa que terceiros o ajudem, porque ele é tão inválido que ele não consegue, por si, só realizar a sua morte. E ele entra na justiça, e é um filme espanhol, e a justiça nega a ele esse direito, não permite que ele faça. E aí ele tinha conhecido uma moça, e ficaram muito amigos,
e aí ele a convence, né, que tenha misericórdia dele e que o auxilie, e, enfim, ele consegue fazer isso. Para mim, como espírita, é muito difícil, porque eu fico pensando assim, se eu vou fazer um processo de eutanásia para me libertar das dores desse corpo físico, e como isso fica todo, está acontecendo nesse corpo e no perispírito, não vai adiantar muito. Eu só vou libertar, entre aspas, né, as pessoas daquele cuidado ou daquele sofrimento que tem com relação ao processo que eu estou passando. Mas eu vou continuar sofrendo da mesma maneira. Só vou ter libertado desse corpo e vou continuar sofrendo na espiritualidade. Então, não é uma situação que resolve problema nenhum, porque, do ponto de vista espírita, tu vai continuar passando pelas dores. E ainda fiquei pensando disso, não li sobre isso, não tenho conhecimento, se quando eu voluntariamente resolvo fazer esse processo, eu não poderia também estar sendo enquadrada como suicida. Não sei, é isso. São questões, né, para o espírita. Mas a gente nunca pode generalizar a consequência de uma experiência, né? A gente sempre traz para o lado pessoal, porque é a partir do que pensamos, da nossa reflexão, que nós vamos construindo elementos para a nossa convicção e para a nossa conduta, né? Então, também fica difícil generalizar, né? Generalizar. E também fica, nenhuma experiência humana é totalmente destituída, né? De um fim, né? Tudo que acontece sempre traz para o sujeito envolvido naquilo ali, não só a responsabilidade do que escolheu, né? Como a repercussão disso na sua vida futura, né? No seu acervo, né? De experiências vividas. Eu acho que as tuas perguntas, Fátima, são muito pertinentes. É a pergunta que todo espírita se faz, né? Por outro lado, nós temos essa baliza, né? Do humanismo, do aliviar a dor, né? E, então, talvez, não sei, o caminho tem que ser um meio termo, né? Aquele que auxilie a minorar aquela dor terrível, porque a dor física, cá para nós, é só vivendo a dor física intensa, ela é dilacerante para quem a vivencia, né? E na hora da dor, foge tudo, né? Foge tudo. Eu, pessoalmente, já passei por... Até aproveitando a colocação da Maria de Fátima, Sim. Tem exemplo de pessoas que passaram por momentos difíceis e foram até o fim. Um exemplo muito famoso é do físico inglês, Stephen Hawking, que teve uma vida completamente degenerativa. É. E ele seguiu e produziu coisas estupendas, né? Agora, isso só vem demonstrar que não se deve generalizar situações, porque há um ser humano dentro daquele corpo ali, ó, vivenciando uma experiência e que não é a mesma que reage a todos da mesma experiência. Nós temos que respeitar as individualidades. A força moral, né, diante da dificuldade varia de sujeito para sujeito, né, de indivíduo. Exatamente isso aí. Nós temos que respeitar esse... Talvez em outras encarnações ele cresça. Eu sempre digo assim, a gente tem que raciocinar o seguinte, ó, nós somos seres imortais, vamos reencarnar inúmeras vezes. Então, eu não sei. É isso que esse contínuo que faz com que a morte seja um evento na vida de um espírito. Não sei se nós temos tempo ainda, eu queria compartilhar é um caso da internet que eu descobri hoje.
Salomão, Oi. não me permite colocar, porque o São João sempre tem histórias muito boas. O Milton conta uma agora nesse artigo que ele mandou, quando ele nem era espírita, era maçom, né? Sim. E que na reunião o pessoal tinha um companheiro que estava muito mal, situações péssimas, né? Não tinha mais praticamente previsão de vida, e a família queria ouvir a opinião da loja onde ele participava. E o São João nos conta que ele foi o único voto a favor da eutanásia, né? Perdeu. E a pessoa acho que viveu mais 20 dias ou 30 dias, uma coisa assim. Mas eu não sei se ele contou isso, mas porque ele sempre foi muito irônico, né? Então, eu digo, essa é a questão quando tu toma decisões assim, simplesmente na opinião, né? Sim. Uma coisa tão séria, tão grave, necessita. Bom, eu vou tentar compartilhar. Vamos ver se aparece. Não aconteceu nada, né? Por enquanto, não. Deixa eu ver outro caminho. Tu tinhas feito tão direitinho, Salomão? Antes, Eu acho que eu achei agora. No ensaio? É. Nossa, muito difícil. Mas eu acho importante isso. Não consegui. Mas faz uma síntese do que tu leste. Bom, eu vou ler aqui. É o caso do menino de 13 anos que acorda do coma pouco antes de médicos desligarem os aparelhos. O menino de 13 anos que estava em coma no estado do Alabama recobrou a consciência pouco depois de seus pais assinarem a papelada autorizando o desligamento dos aparelhos e a doação de seus órgãos. O garoto tinha sofrido danos cerebrais graves após um acidente, né? E no hospital os médicos disseram que ele não teria recuperação, né? Então, os pais concordaram que aí haveria a possibilidade de os órgãos desse guri serem utilizados em transplantes e salvar a vida de outras crianças, né? Então, os pais concordaram em concordar com a eutanásia, no caso, né? Ou melhor, o desligamento dos aparelhos da criança, e momentos antes de acontecer isso, a criança recobrou a consciência. Então, diz assim, que depois que nós concordamos com a doação, os pais da criança, eles tiveram que manter o Trenton vivo para limpar seus órgãos para doação. Mas no dia seguinte estava marcado o último teste de atividade cerebral para determinar o desligamento dos aparelhos. Mas os sinais vitais tiveram um pico, então eles cancelaram o teste. A criança voltou a andar e a falar, e até mesmo a fazer exercícios de matemática, etc. Aí um comentário que a criança fez. Era como se eu estivesse caminhando num campo aberto. Não há outra explicação a não ser Deus. Interessante essa narrativa aqui de uma experiência fora do corpo, né, que a criança viveu. Mas é um caso, né, desses que, após anos de a pessoa estar totalmente em coma, retornar à vida. Era só um exemplo. Né? Bom, vou ler uma pergunta aqui do Facebook, antes de terminar. É da Lohane Gomes. Ela pergunta o seguinte: no plano espiritual, a medicina não é mais avançada? Nós estamos falando de encarnados, né? Não de espíritos, né? Então, a decisão é para encarnados, os que estão aqui no plano terreno agora, né? Então, a medicina terrena é que vai cuidar desse caso. Só queria fazer uma colocação, é que, mesmo que seja aprovada a eutanásia, que essa lei passe a ser vigor, ela é algo que a pessoa vai escolher. Quer dizer, não é obrigado a fazer eutanásia.
por exemplo, se for estabelecida, é uma pessoa do livre-arbítrio, a pessoa que vai optar por sim ou por não. Então, é uma questão, ainda vai ser de livre-arbítrio, da própria pessoa de decidir. Se ela for uma pessoa espírita, ela sabe muito bem, conhecedora da doutrina, bem esclarecida, né? Pode decidir com base em toda a vivência que ela teve, se opta por sim ou por não. Mas é uma questão somente de uma lei, que vai dar a opção de a pessoa optar por poder morrer sem dor ou não. Né? Renato, a questão foi... Por trás disso permite... tudo... É que a Maria de Fátima antes colocou uma questão interessante no fato, no caso da pessoa aceitar a eutanásia, né? A pessoa iria para outro plano, foi o que eu entendi, né, Fátima? E lá continuaria com o mesmo problema. Então, nesse caso, eu acredito que se encaixa essa pergunta da Lohane, porque ela pergunta que se no plano espiritual a medicina não é mais avançada, então o espírito... No caso de uma eutanásia, o espírito chegando lá, qual será o tratamento que ele vai receber no mundo espiritual? Eu entendi dessa forma a pergunta, não sei se é isso. Dirce, Donarson. Não, eu acho que a questão seria ver se o mundo espiritual não interviria, ao invés da medicina humana, a medicina espiritual teria mais possibilidade de recuperar para a vida aquela pessoa que está em estado terminal. Acho que a questão é essa aí, não sei. Agora, da colocação do Ricardo? Renato, perdão. Renato. Eu acho que a gente tem um problema que ele sobrenada, ele está acima da questão ou da legislação, ou da ética, ou da questão da tecnologia a que já chegou a medicina para conseguir constatar. Nós vamos sempre ter casos limites e que vão ter que ser resolvidos de acordo com a colocação que fez a Dirce ou o Donarson. Quer dizer, é o livre-arbítrio. Ali na hora, a pessoa vai decidir por ela, pela sua motivação, pela sua compaixão, pela sua capacidade de raciocínio, pelo que ela está enxergando e como está se sentindo comprometida com aquele quadro, é que ela vai tomar uma atitude, independente do que haja à volta dela, protegendo ou não aquele ato, né? Apenas um aviso do Beto, que a gente está a 10 minutos, então, para terminar e para ir preparando os encerramentos finais. Bom, eu quero dizer, então, dar a minha opinião, se o paciente for eu. Num caso terminal, eu talvez não peça para morrer antes do tempo. Eu pediria apenas que deixasse eu morrer naturalmente, só me abreviando, me eliminando o sofrimento físico, né? Ter morfina para isso. Mas deixar eu morrer naturalmente. É a minha opinião quanto a mim. Eu já tomei nota, Salomão. Oi? Não ouvi, Donarson. Não, já registrei. Se você testemunha. Está registrado, né, Donarson? Eu acho que o problema maior não é da pessoa que está consciente, né? O problema é das pessoas que não estão conscientes, que alguém tem que tomar decisão. Acho que é mais complicado nesse sentido. Porque quem está consciente, né, é mais fácil, mas as pessoas que não estão conscientes, que terceiros vão ter que tomar decisão por ela, que é mais complicado mesmo. Eu vou aproveitar o que o Renato diz e vou colocar na questão da doação de órgãos. Exatamente o que eu estava pensando. O médico tem registrado assim, o paciente doou, assinou aquela carteirinha, está na carteira de identidade dele. Aí ele desencarna, os pais não querem deixar, e pronto, não vai sair. Quer dizer, vejam como essa questão precisa ser mais discutida e até evoluir em questão de respeitar o livre-arbítrio de quem pediu, né? É a vontade. Exatamente. E aí nós estamos vivendo uma situação comparado com outros países do mundo, que sobram órgãos para fazer a utilização. Aqui no Brasil é uma falta estupenda, né? Verdade. Eu acho que de tudo que nós conversamos, né, uma coisa ressalta, né, que Kardec tinha sempre a preocupação de dizer que a norma existe para o homem e não o homem para a norma, né? Isso é uma coisa importante também que se aplica em relação ao próprio estudo do espiritismo, né? Ele previa a progressividade,
Ele, como bom pedagogo, como bom homem da ciência, sabia que as ideias evoluem, que o progresso da ciência traz novos aportes que mudam e que inspiram novas ideias, novas formas de ver um determinado problema que a gente tinha visto linearmente até um determinado ponto, né? Então, o homem não é realmente escravo da norma, seja ela qual for, né? Pois em si mesmo ele contém a racionalidade, a liberdade de pensamento, o livre-arbítrio e a autonomia de pensamento. É isso aí. A gente, assim, já que estamos nos aproximando do fim, não sei se alguém ainda teria mais alguma colocação, alguma observação a fazer antes de eu encaminhar para o fim? Não? Então, de tudo que nós conversamos, eu volto lá para a minha proposta inicial. A nossa tarde foi de um diálogo, sem a preocupação de termos um pensamento igualitário sobre tudo que discutimos aqui. Mas discutimos e conseguimos muitos aportes diferenciados. E nós temos, cada um de nós, condições de formar o nosso próprio convencimento. Mas eu fiquei pensando, o que poderia ajudar o espírita na reflexão sobre a eutanásia? Algumas dicas que o próprio Kardec já nos deu. Primeiro, examinar tudo sempre pelo crivo da razão, da racionalidade, da lógica, né? Fazer aquele movimento que o Medran nos sugeriu, né? De nos libertarmos da culpa e dos condicionamentos, como foi, eu acho que a palavra que, não sei se foi o Renato ou se foi a Fátima que usou a palavra condicionamento, que eu achei perfeita. A Doris. Né? A Doris. Se nós quisermos avançar nos nossos pontos de vista e ampliar os conceitos, nós temos que nos libertar dos condicionamentos. Outra coisa importante, que tenhamos um contraponto argumentativo sério. Não é em cima do eu acho que isso, eu acho aquilo, né? Não é o eu acho que realmente seja argumentativo sério e que não seja unicamente a crença. Porque a crença, quando tomada exclusivamente, ela também nos limita ao avanço. O Medran também ali, né? Há momentos na história da nossa vida que temos que ser transgressores daquilo que está estipulado. Se quisermos avançar. O exercício da né? E principalmente no espiritismo, na fazer sem culpa. E nesse ponto eu gostei muito do Evangelho. Acho que a conexão dela caiu, né? Tá tão ruim essa conexão. Caiu tudo. Tá, voltou. Caiu, né? Dirce, a gente não conseguiu te ouvir direito, Dirce. Repete. Eu vou retomar, então, do ponto onde eu... Estão me ouvindo? Agora sim. Muito mal. Agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Tô quase sem volume aqui. Pode falar Eu disso. estou sem volume? Estou ouvindo. Lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo,
quando foi indagado se deveríamos minorar o sofrimento do nosso próximo. Me chamou a atenção quando ele fala o seguinte: muitas vezes a atitude que tu vais tomar, né, é um bálsamo na vida daquele que sofre, né? E que o grande dilema é que Deus pôs muitas vezes na mão dos médicos os meios de fazer cessar o sofrimento, né? E deu ao homem o poder de cortar o mal e de substituí-lo pela bênção da paz. Então, ele diz que nós devemos, pois, envidar todos os esforços e sem medo. Isso que eu gostei, foi escrito em 1863, sem medo, para fazer todos os esforços para aliviar a dor, né, do nosso semelhante, que somos sempre um instrumento de Deus. E, por último, eu estava fazendo de como poderíamos auxiliar a nossa reflexão sobre o Espiritismo, né? O último item seria o exercício da racionalidade, que nos remete à responsabilidade do dever consciente, tecido. Não é o dever obtuso, preso à norma, mas é o dever capaz de produzir o ato benevolente, alicerçado sempre no livre-arbítrio e no próprio convencimento. Então, nessa questão da eutanásia, os pontos centrais para mim: a dignidade humana, o humanismo, o livre-arbítrio, né? E o próprio convencimento, unindo ética e prática humana. São talvez alguns elementos que nos ajudem na equação deste assunto tão complexo que nós dialogamos na tarde de hoje. Donarson, tu gostarias de fazer a tua conclusão? Hein? Não deu para ouvir. Enfatizar exatamente esse aspecto racional, né? Que a gente muitas vezes deixa ou não percebe. Kardec todo o tempo fez isso, né? Ele racionalizou, mesmo quando parecia estar extremamente religioso o tema, né? Mas isso é a maneira de nós analisarmos os temas, as questões, né? De avaliarmos todas as variáveis envolvidas, né? Deixando de lado qualquer influência que possa ser condicionante nas nossas decisões. Mas sim sempre a nossa experiência. Isso. Para nossa alegria, temos a presença do Medran. Seja bem-vindo, Medran. Nós já estamos... Oi, Medran. Tudo bom? Não tem problema. Temos alguns minutinhos, Medran, e estamos encerrando o nosso diálogo de hoje, mas queremos te dar a palavra para tu poder também dar, quem sabe, um pensamento final sobre esse tema tão delicado e que o teu texto nos ajudou bastante. Bom, eu não sei como é que foi o desenvolvimento da reunião, estou chegando agora, mas é claro que esse tema se insere no amplo tema do direito à vida, que para o Espiritismo é fundamental. Há considerações no Livro dos Espíritos, várias a respeito disso. Mas, como eu sublinhei, não sei se chegaram a tomar conhecimento todos daquela breve crônica que eu fiz a partir de um episódio relatado pelo Jones. Claro que hoje a medicina tem muito mais condições de avaliar sobre a viabilidade ou não da sobrevivência de alguém, né?
e do que tinha naquele tempo, né? Então, isso pode mudar um pouco as circunstâncias de fato. E naturalmente, eu procurei sublinhar naquele texto que nós, pouco a pouco, vamos avançando em temas que julgávamos ou atribuíamos exclusivamente à vontade divina para a questão do nosso livre-arbítrio, sempre tendo em mente o direito fundamental à vida, né, da preservação da vida. Mas com nuances hoje que nos dão um pouco mais de liberdade no arbítrio de determinadas questões. Eu vou assistir, não sei se vai ficar gravado, as considerações que vocês fizeram acerca do tema e, enfim, tenho certeza que eu vou me enriquecer com os debates que fizeram aí hoje. Obrigado. Nós vamos encerrando por aqui, agradecendo muito ao nosso mediador, Donarson, que nos forneceu excelente material também para nos prepararmos para o nosso diálogo de hoje, agradecendo a presença de todos os amigos que compareceram, né, pelo Facebook, por esse instrumento que o Beto preparou para nós hoje, né, agradecendo e convidando a todos para que, numa breve data que será devidamente divulgada, com um novo tema, possamos nos reunir sempre nesse clima de diálogo, de troca de ideias, né? Tentando trazer um pouco mais de elementos para que possamos sempre mais crescer, né? Dentro das nossas convicções, dos nossos pontos de vista, e sempre aprofundando mais todas as contribuições que a filosofia espírita laica tanto nos auxilia, não só na compreensão da morte, né, mas principalmente na compreensão da vida. Muito obrigada a todos vocês e uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, dona. Alguém tem notícias do Jones hoje?